Seja bem-vindo ao podcast Exercício na Dose Certa, o nosso episódio número 4. E hoje nós estamos aqui com uma convidada mais do que especial. Você que é paciente reumático, que tem dor, fadiga, inflamação, já parou para pensar se a sua alimentação pode influenciar na melhora ou na piora dos seus sintomas? É isso que nós vamos falar nesse episódio de hoje. Então fica conosco que você vai aprender muita coisa, o que você deve fazer, o que você não deve fazer para você conseguir uma melhor qualidade de vida por meio de uma alimentação apropriada. Vou apresentar aqui a minha convidada. O currículo dela é muito grande, vai ficar o podcast todinho aqui eu falando. Nutricionista graduada pela UFRN, mestranda em nutrição materna e infantil pela Universidade del Atlântico, em Santander, na Espanha. Pós-graduação em nutrição clínica funcional, nutrição no autismo, nutrição materna e infantil e pós-graduanda em fitoterapia. Atua com atendimento clínico e online e domiciliar para pacientes reumáticos e pessoas com autismo e TDAH com foco em seletividade e terapia alimentar. Nossa convidada Juliana Honório Cavalcante, apesar de toda essa titulação, o título mais importante dela é ser a minha irmã caçula. Seja bem-vinda, Ju. Muito obrigada, Bruno, pelo convite, né? Ele já me apresentou, somos irmãos, né? Estamos aí juntos nessa parceria, atuando aí com os pacientes reumáticos, né? Mais uma área de atuação que a gente também brilhou os olhos, né? Por culpa dele, né? Ele que me incentivou, né? Obriguei, mas tudo bem. Né? Quando ele falava dos pacientes, eu fazia, Bruno, fala assim para ele. Pede para ele fazer assim, teu paciente, evitar aquilo, procurar suplementar de tal forma. Aí ele fez, Ninha, né? Porque meu apelido é Ninha. Ninha, eu acho que você deve trabalhar comigo. Eu acho que você deve enveredar aí por esse caminho também, porque você sabe muito e tal. Eu disse, não, o que é isso? E aqui estamos, né? Como uma convidada desse podcast, já de muito sucesso, né? Aí com outros profissionais também, outros colegas que vieram aqui. E hoje a gente vai falar, né, sobre a importância da alimentação e da nutrição para o paciente reumático, né? A gente tem muita crença limitante, a gente tem muito achismo por aí, a gente precisa estar aqui desmistificando, né, e orientando com bases, né, corretas, com bases científicas, qual é o procedimento, qual é a conduta que esse paciente deve tomar para ter essa melhora. Vamos começar pelo óbvio, porque às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Você falou em base alimentar, o que é que o paciente... Aí vamos, só pra gente, você que tá ouvindo, nos ver, paciente reumático, vamos pensar em paciente reumático com doença autoimune, doença inflamatória, né, Ju? Artrite reumatoide, lúpus e tantas outras, espondiloartrite. O que é que essa pessoa, Ju, deve evitar? Vamos começar assim, o que é que essa pessoa deve evitar? E talvez, se tiver, isso você não pode fazer. Porque evitar é uma coisa que pode ser esporádica. Quando eu escuto evitar, na minha cabeça é isso. Mas, assim, isso aqui eu evito, isso aqui, ó, é... Proibido, Proibido, não assim. pode, né? Enfim. Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente deve esclarecer para o paciente reumático é a questão de ser proibido uma dieta restritiva. Sim. Né? Porque a gente tem muitas condutas, né, aí não científicas de proibir determinados grupos de alimentos para esse paciente, enquanto que, na verdade, a gente não pode ter uma dieta muito restritiva, né? Um plano alimentar, um planejamento alimentar. Sim. E dieta, gente, não é só aquilo que é restritivo. A gente, quando fala em dieta, a maioria dos pacientes acha, é porque é muito restrito. Não, dieta vai ser seu conjunto de alimentos dentro do intervalo de 24 horas. Aquele que é específico para a tua condição. Então, primeira coisa, evita dietas restritivas. Porque eu ouvi dizer... Né? Não, procura entender o teu caso, procura uma orientação especializada. Acho que o primeiro ponto é esse, né? Sim. Em relação à alimentação, de uma forma geral, quando a gente pensa em proibir, né? Apesar de ser uma palavra muito forte, né? O que é que eu falo para os pacientes? Proibido coisa muito processada. Certo. Alimento muito processado. Aí você vem assim, Ju, o que é que seria um alimento processado? Né? A gente tem um alimento natural, in natura. A gente tem um alimento minimamente processado e ultra processado. Um exemplo de um alimento ultraprocessado, você pensa assim, tal coisa com sabor morango.
É só o sabor que é morango. Ali o morango nunca existiu. Então, quanto mais aquele alimento, especialmente quando eu penso no industrializado, quanto maior essa lista de ingredientes, com muita coisa que você não sabe nem o que é, parece uma bula de remédio, você não Sim. sabe nem... Você olha ali e não conhece nenhum ingrediente. Muitos daquele. ingredientes, então. Muitos ingredientes, principalmente aqueles que você não sabe nem o que é. Tá? Geralmente vai terminar com termos como, por exemplo, fosfato daquilo, glutamato daquilo outro, Sim. algo não sei o que, sódico, né? Então, são É. aditivos que sim, eu considero que são venenos para o paciente inflamado. Certo. Então, Ju, conceito de uma alimentação anti-inflamatória seria essencialmente a gente evitar, digamos, esses alimentos ultraprocessados e sempre que puder essas outras categorias que você acabou de mencionar. Exatamente, exatamente. Eu tô no supermercado, tá aqui, doido para comer uma ruma de bugiganga. O que é que você poderia dizer assim, ó, você que está nos ouvindo, nos vendo, evite. Você pode escolher aí uma classe de alimento que a gente consome diariamente ou semanalmente. Ó, isso aqui não, isso aqui de vez em quando, isso aqui sinal verde. Sinal vermelho, amarelo e sinal verde. Tá. Quando a gente pensa em sinal vermelho, todos os temperos industrializados. Parou por aí. A gente sabe que tem uma crença muito limitante, uma questão cultural da gente colocar aqueles tabletes, aqueles temperos prontos, aqueles sachêzinhos e tal. Isso daí realmente é proibido. Né? Tanto para esse grupo, né, quando a gente pensa de pacientes reumáticos, né, com doenças inflamatórias, autoimunes, como também para o público, quando a gente pensa aí do TEA, enfim. Sim. Inclusive, aqueles pacientes, principalmente que a gente sabe que tem algumas características que vão enveredando um pouco ali para processos depressivos, né, devido à sua condição, né, de saúde ali, da doença autoimune, da doença inflamatória. Então, esses temperos industrializados, seja ele tablete, seja ele líquido, seja ele sachê, seja aquele que já vem dentro de outro alimento para você preparar, seja aquele alimento que já vem assim, temperado. Você vai comprar, exemplo, um frango, né, congelado, temperado, né? Vamos olhar o que é esse tempero aí, né? Se é uma lista de temperos naturais, secos, temperos secos, desidratados, não teria problema, né? Como a gente tem por aí, manjericão, orégano desidratado, mas aqueles que são industrializados, aí é sinal vermelho, tá? Porque isso vai ter um potencial inflamatório, vai piorar a tua condição inflamatória, como também vai desequilibrar aí muita questão, obviamente, da pressão arterial, mas a gente extrapola muito isso também para a questão de produção de neurotransmissor. Né? E quando a gente pensa numa dor crônica, quando a gente pensa numa dor neuropática, eu tenho que ter esse olhar mais abrangente, tá? Entendi. Aí, sempre que eu estou dizendo isso porque é algo a experiência que eu tenho com ela, né? Com os meus alunos, né, do programa que aderem também à terapia nutricional, ao tratamento, né? Que é a nutrição apropriada, é um tratamento também. Você fala muito de disbiose. Né? Eu queria que você falasse aí para as pessoas que estão ouvindo e vendo a gente, o que seria isso, assim, de uma maneira que as pessoas conseguissem entender, porque eu sempre, a recordação que eu tenho antes de fazer isso, eu primeiro tenho que fazer isso. Então, é sempre, aí por isso que eu estou provocando ela aqui para ela falar para você. Gente, nós temos uma população, digamos assim, de bactérias no nosso organismo, né? A gente tem mais bactéria do corpo do que células, né? Quando a gente pensa nesse olhar, né? E o nosso intestino, digamos, que é a principal morada, né? E a gente precisa ter, sim, bactérias no intestino delgado, intestino grosso, especificamente, tá? Para que eles atuem na nossa, digamos, imunidade. Então, grande percentual da nossa imunidade vem do intestino, e a gente não tem essa noção, a maioria das pessoas. E eu preciso ter um equilíbrio dessas bactérias, né, que estão aqui vivendo de uma forma simbiótica, de uma forma harmônica, né, com o nosso organismo. Quando eu tenho uma população de bactérias ruins, superior, né, à população de bactérias boas, eu tenho o que a gente chama de disbiose, né, que é um crescimento, né, maior de bactérias ruins. Isso me provoca o quê? Isso tem o quê como consequência? Aí a gente tem aí inúmeros sinais, inúmeras consequências, sim, de fato, para essa pessoa que tem esse quadro de disbiose. Então, quando a gente fala assim, eu vou tratar primeiro o intestino, né, que eu falo, Bruno, tá aqui fulaninha, a gente discute ali o caso clínico,
daquele paciente, assim, não, primeiro aqui eu vou cuidar do intestino, porque não adianta a gente estar aqui pensando, entre aspas, no planejamento alimentar ideal, pensando na suplementação ideal, se esse intestino não está preparado para Não vai absorver, digerir, não vai repassar para o absorver. organismo, né, Ju? Não, a gente está ali tendo uma eficácia bem, né, menor do que eu gostaria em relação àquele Potencial baixo, né? potencial baixo de suplementação. Então, a gente trata o intestino, a gente usa muitos probióticos. Obviamente, ao mesmo tempo, a gente vai fazendo a suplementação, sim, mas eu preciso tratar esse intestino. E o intestino, eu preciso que ele esteja 100%. Ju, é difícil? É muito difícil. O objetivo é que ele fique 100%. Principalmente, Bruno, quando a gente pensa, por exemplo, no paciente fibromialgico. O paciente com fibromialgia, ele tem um quadro que anda ali ao lado dele, da fibromialgia, de uma síndrome do intestino irritável. Sim, total. Então, eu estou tratando aqui a fibromialgia, mas não estou tratando o intestino. Mas a SI, que a gente fala, né, a síndrome do intestino irritável, ela está andando, caminhando juntas. E é uma queixa, eu não falo 100%, predominante dos pacientes, né? Predominante. Tanto do fibromialgia como outros pacientes com as outras doenças autoimunes ou inflamatórias. Mas a disbiose seria isso. A gente tem que cuidar desse intestino para que ele possa estar preparado para receber, né, digerir, absorver e utilizar esse suplemento, esse alimento que a gente está ali prescrevendo e indicando para esse paciente. Se fosse um prédio, o intestino seria o alicerce, né? Para eu poder erguer aí Exatamente. paredes, né? E outras situações. Você falou da disbiose, o que explicou, e aí mencionou a questão do suplemento. Então, pensando no suplemento, vamos assumir, né, que a gente começou a fazer esse tratamento nutricional e essa pessoa, esse paciente, esse indivíduo com espondiloartrite, artrite reumatoide, enfim, está seguindo esse plano alimentar. Naturalmente precisa de exames e tudo, mas eu vou suplementar, né? Eu queria que você mencionasse, assim, algumas situações, pode ser caso clínico, pode ser a sua experiência clínica atende já X pacientes assim, a gente caminha por aqui. E eu sei também que às vezes, não, depende. Quando tá assim, eu vou por aqui. Vamos lá, paciente com artrite reumatoide que ainda tem um processo inflamatório razoável. Os marcadores inflamatórios você viu lá nos exames, opa, aqui tá, não tá lá em cima, mas tá na média, tá um pouco acima, enfim. A gente pensaria no probiótico de Sim. partida, né? O que seria um probiótico de partida? Aquele que eu sei que vai ajudar o intestino antes de eu receber os parâmetros bioquímicos desse paciente, né? Até pelo relato, ele vai dizer, eu só vou ao banheiro 2 vezes, ou eu vou todos os dias, ou a gente faz aquela anamnese, Certo. né? A entrevista, né? Você que conhece sabe que eu tenho vários questionários, é todo um processo. E a gente consegue ali já ter um parâmetro do que a gente vai... Um cenário, né? cenário do que a gente vai receber do parâmetro bioquímico dele, né? Então, de partida, a gente entra com um probiótico, a gente entra, se eu tenho o intestino já pela anamnese do paciente, com alguma característica que está alterada, eu penso na vitamina B12, e quando eu vou pensar nos processos também inflamatórios desse paciente, eu vou pensar na cúrcuma, eu vou pensar na coenzima Q10, tá? Sim. Eu vou pensar na vitamina D. Tá? Então, a gente tem esses nutrientes de partida. E o ômega, né? Se eu tenho esse paciente, né, que está potencialmente inflamado, porque está assim, né? Eu tenho esse paciente inflamado e ele já me relata algumas situações, por exemplo, de saúde mental. Uhum. Eu penso nesse ômega com a fração de DHA maior. Certo. Né? Então, só aqui a gente já tem o quê? 5 suplementos. E quando eu penso na melhora, por exemplo, das dores, né? Ou na melhora do sono, a gente entra aí com magnésio e suas possibilidades. Então, a gente tem aí 6 Pelo menos possibilidades assim, de atuação. O tratamento. Então, um mix de quando a gente pensa na questão anti-inflamatória, o mix de nutrientes antioxidantes, a gente trabalha aí com ômega, com a própria D, enfim. Mas eu falo assim, isso é o de partida. Né? Para a gente poder, eu só consigo trazer o exame daqui a 2 semanas, enfim. E até lá, né? E até lá eu vou ficar esperando? Não, eu tenho que começar a agir para que esse paciente tenha aí, já inicie o tratamento dietoterápico com a suplementação para que ele já possa ter um conforto maior. Tá. Pensando nos sintomas mais comuns, e dentro, né, das condições reumáticas, são várias, mas vamos dizer que eu tenho fadiga, eu tenho dor, meu sono não é tão bom, eu não tenho um sono reparador. Essa questão que você falou, às vezes você também já identifica na anamnese. Isso.
tem essas situações você falou de evacuação, frequência, o tipo, sei lá, tô falando aqui, né? Eu não sou especialista na área. E aí você pergunta, mas meu sono é ruim, mas eu sinto que minhas articulações são doloridas. Você observa que tem um edema, que tem um rubor, que tem um inchaço. Então, isso aí também ajuda, né, para essa pessoa que está com esse quadro. Com esse quadro, né? Porque quando a gente pensa em tratar a inflamação desse Sim, paciente, eu vou ter uma melhora sistêmica, exato. né? Porque assim, quando eu tenho o sono afetado, o intestino afetado, as dores, né, inchaços, edemas, isso é uma resposta inflamatória, Sim, né? Então a gente precisa trabalhar com esse potencial anti-inflamatório para que ele possa ter essa melhora mais sistêmica, né? Pensando nesses nutrientes. Alguns outros, a depender da parâmetro bioquímico, a gente entra com resveratrol, né? Uma vitamina E, tá? Uma coisa importante quando a gente pensa em relação ao sono, porque muitos pacientes têm distúrbio do sono pela dor, né? é. Porque não consegue relaxar para dormir, não consegue, né? É aquele paciente que dorme e acorda cansado. Fadigado. Fadigado. Fibromialgia É, tem muito. exatamente. Então, Espondiloartrite também. então a gente precisa pensar, ele tem que ter um sono reparador, para que no outro dia ele consiga levantar menos fadigado e consiga iniciar suas atividades, ou que ele consiga acordar sem estar tão rígido, né? Que acontece com muitos pacientes. Sim, Então, a gente trabalha, mais uma vez, aí para essa questão do sono, com o magnésio, a gente pode trabalhar também com o triptofano, né? O triptofano é um nutriente que ele atua diretamente na produção de alguns neurotransmissores que vão ajudar no relaxamento, né? E aquele paciente que está ali sob uma situação de estresse, porque a própria inflamação é a situação de estresse, sim. muitos marcadores, né, inflamatórios estão ali presentes, uma cisteína alterada, uma proteína C reativa alterada, e a pessoa, Alta. mas eu estou sem nenhuma infecção. Não necessariamente é infecção, você é um paciente inflamado. Então, a gente tem que atacar isso daí. Então, esses mix de nutrientes que a gente tem que suplementar, e muitas pessoas me perguntam assim, eu não consigo obter só com alimento? Seria o mundo ideal, Só com alimento, só né? com alimento. Até porque, por exemplo, se eu tô com um processo de desbiose, e aí eu preciso, não vou dizer de forma imediata, mas pensar como prioridade, melhorar essas questões que você está falando, de todos esses suplementos que eles também podem vir para o nosso organismo de forma natural, mas com o quadro que eu estou, Não chega. não chega. Não né? atinge o que a gente Não precisa. chega. Exatamente. Então, assim, alguns suplementos, Bruno, assim, eu sou bem incisiva em dizer, é uso contínuo. Sim, inclusive tem até recomendação, né? Né? Já. Tem já recomendações, uso contínuo. Eu falo até, eu brinco até assim, ômega 3, coenzima Q10, o probiótico, só mudando as cepas do probiótico, eu também não posso permanecer muito tempo com o mesmo probiótico, mas isso sim, eu trabalho de uma forma de uso contínuo. Obviamente que a gente fala, vamos parar um pouquinho aqui 2 meses esse e vamos entrar com outro. Como é que você se sentiu, né, quando começou a usar? Tem um paciente que usa uma enzima que a gente chama SAMe, né, que ela atua muito na questão, por exemplo, paciente com fibromialgia que tem zumbido, né, tem zumbido no ouvido, e a gente investiga, vai ao otorrino, e não tem nenhuma causa Estrutural ou anatômica, bioquímica, enfim. E a gente entra com, já casos clínicos, assim, entra com a SAMe e diminui zumbido. Melhora. Melhor. Então, é um paciente que talvez a SAMe eu tenha que ficar ali com de uso contínuo? Talvez. Tá? Para evitar essa queixa Pra dessa evitar pessoa essa que é recorrente, né? Exatamente. Então, os nutrientes seria o mundo ideal a gente obtê-los totalmente dos alimentos. Mas são vários aspectos que a gente tem que avaliar. Né? Ele está conseguindo fazer todas as refeições? Está conseguindo fazer todas as refeições num ambiente tranquilo? Está mastigando direito? Está conseguindo fazer a digestão? Ok? Às vezes a gente entra com enzima digestiva também. Sim. Porque é aquele paciente que não tem uma boa digestibilidade. Porque ele já vem num ciclo... Não absorve. Não, ele vem num ciclo de medicamentos alopáticos que o seu estômago, coitado, já está ali, já toma um medicamento lá, sei lá, o grupo dos prazóis para diminuir gastrite, para diminuir azia. Isso atrapalha a digestão. Aí a gente já tem que socorrer ali, suplementando também com enzima digestiva. Então, obviamente, cada caso
É um caso, a gente Sim. avalia de uma maneira mais completa, mas os pacientes reumáticos, dor crônica, autoimunes, né? Aí extrapolando para os outros também, o TEA, o TDAH, a gente precisa sim ter esse olhar da suplementação. É muito bonito, né? A gente vê até outros colegas, mas tudo tem nos alimentos. Mas Sim. quando eu penso onde foi plantado, O como foi o caminho adubo, o que foi. caminho que percorreu até eu obter o nutriente daquela matriz celular daquele alimento, para o meu paciente hoje, eu não posso esperar que isso aconteça naturalmente. Tá? Então, a gente tem que, sim, dar essa suplementada e, na maioria das vezes, alguns nutrientes de forma contínua, de uso contínuo. Aí você pega aí uma alimentação que ela tem um caráter anti-inflamatório, certamente faz parte aí do tratamento desse paciente reumático, desse paciente com dor crônica e, enfim, esse perfil que a gente está conversando aqui hoje. Na sua experiência, existe um probiótico, assim, que você falou em cepa, né? Eu fiquei pensando, na verdade, tirar essa dúvida. Você podia diferenciar assim, não, essa cepa a gente prescreve mais para isso, essa cepa mais para aquilo. Quando eu tô com um paciente autoimune inflamado, sim, ainda tem um detalhe. Eu posso ter artrite reumatoide e fibromialgia, pronto, e agora? Porque fibromialgia a gente sabe que a dor da fibromialgia é uma dor difusa, é uma dor diferente da dor da artrite, mas elas podem coexistir. Sim. Inclusive, no último posicionamento da EULA, isso foi provado, mostrado, documentado. Então, imagina assim, eu tenho uma pessoa com dor crônica, com uma disfunção no processamento da dor, a nível central, né, neurotransmissores e por aí vai. E eu também tenho uma condição conhecida no sentido inflamatório autoimune, que é a artrite reumatoide, né? Como é que a gente... Eu sei que é difícil da gente falar, né, Ju? Porque, assim, tem que ter exame, Exames. tem que ter questionário. Mas vamos lá, se fosse uma prova, de maneira geral, o que é que você poderia prescrever para a pessoa que tem fibromialgia e artrite reumatoide? Ou fibromialgia e espondiloartrite? Assim, sabe, isso aqui se a pessoa me perguntasse assim no trânsito, ei, O que é que eu posso... o que é que eu faço? Isso aqui pode não ter problema, não vai trazer um prejuízo e provavelmente vai te trazer um benefício por conta disso, disso, disso e disso. Olha, eu entraria ômega, com a fração DHA maior, com enzima Q10. O probiótico, o que é que a gente pode usar de probiótico? Tem que ser um blend. A gente tem muitos probióticos no mercado, que é uma cepa só. São 20 bilhões de UFCs, que a gente chama, que é unidade formadora de colônia, mas é de um tipo. Certo. E eu preciso ter uma variedade. Diversificar. Então, normalmente, a gente usa 3 cepas de lactobacilos, sabe? Junto com 2 cepas de bifido, alguma coisa assim. Tá? Então, a gente vai mudando, modulando a partir das queixas desse paciente. Mas lembrando, eu preciso ter um blend, 5 tipos de probióticos, tá? E isso que no final das contas, eu tenho aí um total de pelo menos 6 bilhões, 6 a 10, a depender do estado desse paciente. Então, eu entraria com ômega, com probiótico sendo mix, tá? Pensando sempre no mínimo 3 tipos de lactobacilos. Aí agora vai depender, é o paciente que está com mais insônia, está com mais dor, ou é um paciente que está, a síndrome do intestino irritável está muito presente, aí eu vou escolher a cepa do lactobacilo, específica para esse caso, tá? A coenzima Q10, o magnésio, certo? Então, esses, é assim, vá sem medo de ser feliz. Certo? E pensando nas enzimas digestivas, se esse paciente tiver uma queixa aí digestiva, porque senão não vai adiantar eu estar suplementando isso, ele não está conseguindo absorver. Então, a gente até brinca, porque quando eu faço a suplementação dele, minha gente, né? A gente faz... É cápsula que não tem que aguente. Ju, mas esse aqui, a recente agora, uma dose eram 5 cápsulas. Ele, como é que eu vou fazer isso? Abra a cápsula, bota na água, tapa o nariz. Pior ainda, mas tudo bem. Mas, assim, tem essa questão também. Tem paciente que não consegue engolir cápsula.
Paciente que já tem Que já um tem refluxo, já tem uma disfunção, uma estenose, alguma coisa. às vezes idoso, né, Júlio? Ou Idoso. que tem problema de deglutição, enfim. Isso. Aí a gente tem que pensar, e como é que eu vou fazer isso? Vou fazer sachê? Será que a farmácia consegue fazer uma versão sublingual, um Sim. xarope, tá? Então a gente tem que ter esse olhar também individualizado. Mas para esse paciente que você tem fibromialgia e artrite, né? Reumatoide. Então eu preciso pensar na melhora do sono, na melhora da dor e na melhora da inflamação. Um nutriente só não faz milagre. Eu preciso ter o conjunto. Então, entra com ômega, com enzima Q10, Sim. probiótico e magnésio, no mínimo, Tá. tá? Sua vida está muito boa até agora. Imagina o seguinte, o paciente que não tem condições. Esse paciente que às vezes só tem acesso a um médico do SUS, paciente que precisa esperar uma fila para pegar a medicação, paciente sem recurso financeiro, né? Juliana, eu só tenho dinheiro, assim, eu só tenho condições de. É caro isso, enfim. O que é que você diria? Vou dar um exemplo aqui. Prefira a macaxeira do que um inhame. Prefira um pão assim do que um pão assado, tá Isso. entendendo? Sim, sim. Fala um pouquinho pra gente assim. Imagine que você tá sem recurso. De suplementação. Você tá diante de uma pessoa sem recurso, que você não tem esse recurso, tá? Ou até assim, vou desmamar você durante 2 meses. E por isso eu quero que você troque isso, por isso. Conta aí pra gente. Primeira coisa, diminuir, né, os alimentos processados, como a gente já Certo. falou, os temperos industrializados, focar nos temperos naturais, né? E as feiras livres, né? A gente tem aí, pelo menos aqui na nossa cidade, a gente tem ainda essa possibilidade, né, de a gente ir a feiras livres e encontrar produtos de qualidade boa, né? Obviamente que a gente orienta questões de armazenamento, de higienização, mas usar os temperos naturais. E quando eu penso em tempero natural, eu penso que muitos suplementos vêm do tempero natural, como por exemplo o açafrão, Sim. né? O açafrão é a cúrcuma, que a gente coloca dentro de uma cápsula e pede para o paciente ingerir. Né? Obviamente, quando eu tenho uma cápsula, a gente fala, eu tenho o extrato, né? Ele está ali concentrado. Mas aí você pode usar o açafrão para temperar o frango, o peixe, no próprio ovo, né? Que você vai fazer, pode colocar o açafrão, pode entrar com orégano, o alho, né? Tem substâncias que são antioxidantes e anti-inflamatórias. Né? Então, quando você começa, o primeiro ponto você já tem uma substituição. Eu falo assim, às vezes uma substituição da tua rotina, você tem uma melhora tão presente, importante, como por exemplo, tirei tempero industrializado e estou usando só natural, porque além de eu tirar os aditivos, os nitratos que tem ali, os glutamatos, os grupos fosfatos que me fazem mal, eu estou adicionando o antioxidante que vem daquele tempero natural. Então, o primeiro ponto seria isso quando eu penso na alimentação, né? E trazer esses nutrientes de uma forma natural, né? Seriam com esses temperos naturais, né? Uso de ervas, enfim. Segunda coisa, diminuir o que a gente chama de farinha branca. Certo. Né? Então, o pão branco, o macarrão branco que a gente fala, né? Que não seria o integral. O arroz branco, por si só, diminuir esses carboidratos, esses grupos dessas brancas, que a gente fala assim, as farinhas brancas. Obviamente. Então eu vou substituir por um pão integral. Nem todo pão integral é bom. Certo. Então o que é que eu sugiro? Diminua o pão. Se era todo dia, passa a ser segunda parte. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou comer uma raiz. Né? O grande problema que a gente tem, às vezes, é uma monotonia. Às vezes você ingere o pão de manhã, o pão no lanche da tarde, ou um bolo que tem a farinha, né? E um pão à noite. Quiçá se não comer um macarrão na hora do almoço. Então, e vem uma questão importante aí, que é muito debatida, que é o glúten. Né? O glúten, para quem tem doença autoimune, deve ser excluído. Sinal vermelho. Sinal vermelho. Ju, porque o glúten, a humanidade a vida toda comeu pão, papapá. A vida. Mas depende, né? O contexto social mudou, o contexto de adoecimento, morbidade mudou ao longo dos séculos, né? Então, o pão de antigamente não é o pão que a gente tem hoje. Exatamente. Né? O trigo que era plantado antes é diferente do trigo que é plantado hoje. Então, assim, glúten
Por isso que eu falo também assim, cuidado com as dietas restritivas. Se você tem uma doença autoimune, a gente pensa em quem? Em lúpus, tireoidite de Hashimoto, alguns pacientes também Sim. já com doença reumática apresenta também, tá? Então, a gente procura excluir o glúten. Agora, a gente tem que excluir sem causar o quê? Um estresse maior nesse paciente. Sim. Não adianta dizer exclua, sim, mas e agora? Eu faço o quê? Aí a gente prepara esse paciente. Nós já temos hoje no mercado, por exemplo, algumas enzimas que ajudam nessa digestão do glúten. Mas quando eu estou pensando naquele paciente que não está tendo recurso para comprar seu suplemento, eu não vou sugerir que ele compre enzima para digerir glúten. Sim, se ele não Então, a consegue gente- comprar uma vitamina Isso. D, um ômega 3, uma coenzima. Se eu for para escolher, eu dizer, amigo, então vamos aqui para o ômega. Você vai escolher um, faz Jua para escolher um, vamos para o ômega, tá? A gente tem um ômega chamado ômega joint, que ele tem total relação com articulação Sim. também. Então, quando eu penso na alimentação, recapitulando aqui, excluir temperos industrializados, entrar com os temperos naturais, diminuir o consumo de farináceos brancos. Quando a gente pensa nisso, eu penso no trigo, no pão, substituindo por tapioca, substituindo por raízes, né? Macaxeira, batata doce, inhame, o próprio cuscuz. E quando a gente traz a questão do cuscuz e da tapioca, aí as pessoas, mas eu ouvi dizer que é a mesma coisa que comer um pão. Depende. São matrizes. Quando eu penso em calorias, tudo é carboidrato. Mas eu não estou contando calorias. Uma coisa que a gente tem que pensar. Para o paciente com doença reumática, paciente com doença autoimune, paciente inflamado, eu não vou me preocupar em contar calorias. Eu vou me preocupar na qualidade do que ele está comendo. Isso faz muito sentido, né, Ju? Porque quando você se preocupa com qualidade, Naturalmente, você... ele vai melhorar a dor, fadiga, inflamação. E aí depois você pode até pensar, de repente, 90 dias, 6 meses, numa dieta mais restrita, pensando em perder gordura, porque serão menos células de adipócitos jogando material inflamatório na corrente sanguínea dele, menos carga articular, né? Então a gente tem esse preparo. Para depois vir com a questão do objetivo do emagrecimento, digamos assim. Então, digamos assim, no exercício a gente sabe que nós temos 3 principais pilares: melhorar a autonomia, melhorar a qualidade de vida e controlar ou melhorar sintoma. Quando eu tiro, se eu perguntar qual é o objetivo, quais são os objetivos da nutrição para o paciente reumático, é isso aí que você estava falando, né? Primeiro ponto, reduzir a dor. Reduzir sintoma. Reduzir sintoma. Segundo, melhorar o sono, que a maioria tem distúrbio do sono. Se eu faço isso, isso dá uma melhora importantíssima na qualidade de vida. Sim, dessa certamente. pessoa. E quando eu penso em reduzir sintoma, é porque eu estou reduzindo a inflamação. Se eu reduzo a inflamação, eu reduzo, sim, produção, obviamente, de substâncias inflamatórias que vão aumentar a adiposidade, que vão, enfim, facilitar o acúmulo de adipócitos, digamos Sim. assim, também. Isso, naturalmente, esse paciente emagrece. Naturalmente. Não é porque eu não esteja fazendo uma dieta restritiva em calorias que eu não vou ter um processo de emagrecimento, porque a gente precisa entender também que emagrecer não é perder peso na balança. Emagrecer é perder gordura corporal. Você pode perder peso e ficar mais gordo se você perder músculo. Se perder músculo. Quando a gente faz a composição... Percentualmente falando, né? Espera aí, tem algo errado aqui. Algo errado não está certo. Né? Então, quando eu desinflamo, ele vai perder gordura corporal. Então, ok. Primeiro ponto, controlar sintoma e ou diminuir a inflamação. Inflamação. Até porque isso aí melhora tudo. É uma reação em cadeia positiva. Você vai ter um paciente mais disposto para conseguir realizar mais atividade física, pensando na questão de frequência semanal, né? Naturalmente, a pessoa, em algum momento, começa a perder peso, né? No último podcast, a gente estava falando com a Andréa, que tem artrite reumatoide, e ela disse, não, estou começando a perder peso, as calças estão folgadas. E ela hoje é uma paciente que não tem dor. Ela está em remissão e ela também não tem queixa nenhuma dos sintomas que antes ela tinha. Naturalmente, faz o tratamento farmacológico, nutricional, exercício físico. Então, ela ataca de todo lado. Isso. Então, seria isso, Ju, em relação assim. Esse raciocínio, né? Isso é a minha conduta.
Certo. E que vem funcionando, digamos assim, muito bem. A gente vê na prática clínica que os pacientes conseguem ter uma melhora muito importante quando a gente pensa por esse caminho. E para eu reduzir a inflamação, eu comecei tratando o intestino, como a gente já falou. Tá. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar, porque por muitas vezes o paciente vem, né? A gente fala pela dor, pelo amor, vem pela dor, né? É. O paciente vem querendo melhorar a sua queixa de rigidez e de dor, né? Melhorar os sintomas. Sintoma, é. Quando ele tem ali, depois de 30, 45, 60 dias, começa a ver realmente essa melhora, aí ele às vezes até esquece. Eu quero agora perder peso, Eu escuto isso. né? Agora já estou conseguindo muito bem, agora eu quero emagrecer. Eu disse, mas vamos continuar com esse foco e a gente vai melhorar agora. A questão sim, vamos contar calorias? Queremos contar calorias agora? Podemos, tá? Mas quando ele É uma segunda fase do tratamento, né, Ju? fase, sem esquecer o que a gente está mantendo. Eu vou trabalhar com a manutenção do que a gente conquistou, Segura aqui né? e vou Segura evoluir aqui, aqui. agora eu vou trabalhar desse lado, Entendi. né? Porque quando ele tira, quando a gente pede para o paciente diminuir alimentos processados, quando a gente pede para o paciente, se for um paciente com doença autoimune, retira o glúten, e em alguns casos também caseína, leite, né? Proteína do leite de uma forma geral, Sim. ele emagrece. Porque ele tinha uma alimentação baseada em carboidrato. Simples, né? E tem muita gente que se engana no sentido de que, eu tirei o glúten e emagreci. Não é porque normalmente você comia muito carboidrato simples, tinha um excesso calórico, E e por agora que isso, você diminuiu, você emagreceu. Você poderia se ter tivesse. até deixado o glúten aqui. Se tivesse reduzido a quantidade e o volume, você ia ter emagrecido. Muito embora, como a gente já falou, paciente com doença autoimune, Glúten não. Glúten não vermelho. glúten free, tá? E ter cuidado com essa substituição, porque o que acontece, Bruno? Eu substituo, por exemplo, o pão de farinha de trigo por um pão de farinha de arroz, que caloricamente é a mesma coisa. Certo. Eu só não tenho glúten. E, às vezes, eu não substituo, não tenho uma versão integral desse substituto. Sim, entendi. É muito difícil a gente encontrar no mercado, por exemplo, um pão de farinha de arroz integral, onde você teria ali uma fração de fibras que são anti-inflamatórias, que ajudam o teu intestino e que te favorece o processo de emagrecimento. Que no pãozinho tradicional com glúten eu tenho uma versão integral boa. Aí, às vezes, o paciente, eu substituí, tirei o glúten e não emagreci, às vezes estou até engordando, porque você, às vezes, consumia um alimento que tinha glúten, mas era uma versão integral, né? E até para a gente modular isso. Por isso que eu falo, substitui por uma tapioca. Aí o que é que eu faço? Aí você tem que acrescentar uma fibra nessa tapioca. Você pode acrescentar até o que a gente vinha falando no início, o açafrão, que é a cúrcuma nessa tapioca. Aí você acrescenta, por exemplo, uma chia, é uma fonte de aminoácidos essenciais, apesar de, aquele grãozinho tão pequenininho, é sim uma fonte também de óleos essenciais, como também uma excelente fonte de cálcio. Para aquele paciente que eu pedi para tirar, por exemplo, leite, porque ele tem doença autoimune. Ju, Tá? então assim, com todas essas explicações, certamente a individualização dessa terapia alimentar, digamos assim, né, Uhum. é essencial para esse paciente, até porque, por exemplo, dependendo da idade que você tenha hoje, se você parar para pensar 20 anos atrás, 25, quando a pessoa falava o termo dieta, a palavra dieta, a expressão dieta, na minha cabeça vinha assim, eu vou comer o que eu não gosto, ainda vou comer pouco. Pouco. E aí quando eu penso, eu vou comer o que eu não gosto, não estou falando nem na quantidade, é quando antigamente o colega não respeitava aqueles hábitos que você trouxe de anos, né? Então certamente você também, lógico, como você falou, glúten não, mas digamos que na anamnese você percebeu que não, aqui eu vou ter que levar mais um tempo para eu cortar, mas eu vou tentar, é como exercício, progredir. Progredir, Então, exatamente. pensando nessa individualização é essencial para essa pessoa que... Principalmente porque alimentar-se não é só colocar a comida na boca e deglutir. Certo. É todo um contexto cultural, social, psicológico, econômico. Então, quando você não escuta o seu paciente, quando você não... A primeira coisa que eu faço, o que é que eu não devo colocar que você não vai comer de jeito nenhum?
Porque não vai adiantar. Vai enganar. Não vai adiantar. A alimentação é um estilo de vida, então. Pelo que você disse aí. É um estilo de Exatamente. vida. É estilo de vida. Vamos lá, como é que está seu hábito? E uma coisa que eu faço e que funciona bem é pactuar com o paciente. A gente constrói o plano alimentar juntos. Olha, eu preciso que a gente tenha no café da manhã. São as alianças terapêuticas que a gente chama. Isso. Eu preciso que tenha no café da manhã uma fonte disso, disso, disso. Tal suplemento vai entrar nesse momento. Como é que a gente faz? Eu tenho que ter uma fonte de carboidrato no café da manhã e não pode ser o pão. Aí você come tapioca? Como? Come cuscuz, come batata. Pronto, então, aí eu coloco ou isso, ou isso, ou isso, ou isso. E nada de rigidez. Hoje tem que ser batata doce. Vai que não tem. Hoje é batata doce. Então a gente coloca ou isso, vai colocando os substitutos. Preciso ter uma fonte proteica de alta qualidade aqui. O que é que a gente vai colocar? É mais fácil o quê? Ovos? Eu adoro comer ovos, mas vamos pensar em outras possibilidades. Não vai ser todo dia ovo cozido, ovo mexido. Eu não dou um mês para esse paciente chegar para mim junto, não tô aguentando mais. Tapioca com ovo. Então, a gente vai trabalhando isso. Preciso ter uma fonte de fibra aqui. É a monotonia que você falou do carboidrato, que agora da proteína exclusiva. Proteína. Exatamente. É fácil de preparar e tal, relativamente mais barato comparado a outros, mas... Preciso que no teu lanche da manhã, você tem facilidade de levar o lanche, você compra, ou você está no trabalho, como é a sua rotina? Eu preciso saber. No seu trabalho tem micro-ondas, tem geladeira? Como é? Tem onde armazenar, Ou você vai passar o dia com aquele alimento dentro da bolsinha, que pode causar uma infecção depois. Sim. Então, a partir do momento que a gente tem esse olhar individualizado da rotina, do estilo de vida, né? Aí eu consigo enxergar até onde eu posso chegar. E a gente vai trabalhando o quê? A educação do paciente. Ju, quando a gente fala assim, que o paciente ele responde de forma diferente, dentro disso, também está na execução daquilo que você planejou, ou isso também que eu mencionei, ou de fato a individualidade biológica, né? Porque você pode pegar 10 mulheres com fibromialgia, 10 mulheres com artrite reumatoide, e vamos assumir aqui que tenham situações semelhantes e que seriam a mesma orientação nutricional. E alguém ou algumas, elas se destacam, digamos, do ponto de vista de melhora de sintoma, e de outras coisas, né? Lembrando que às vezes a gente fala de sintoma, né? O sintoma não tem uma relação apenas fisiológica e às vezes quase sempre ou muitas vezes emocional. Isso. Então tem todo um contexto. Mas pensando nisso aí que eu te falei, o que é que você poderia falar pra gente? Olha, a questão da individualidade biológica, sim, é muito presente. Eu posso ter quadros semelhantes de sinais, sintomas e patologias. Mulheres com a mesma estatura, com o mesmo peso, estilo de vida parecido, mas cada uma vai me dar um resultado diferente. Cada uma vai responder de uma forma diferente. Porque a gente tem hoje há alguns anos, a gente já estuda, Bruno, o que a gente chama de nutrigenômica e nutrigenética. Certo. Como os seus genes respondem aos alimentos e como os alimentos estimulam os seus genes. E para cada indivíduo isso vai ser diferente. Entendi. Para cada indivíduo. Eu sei que, por exemplo, se aquele paciente tem sobrepeso, se aquele paciente já está ali com o pé na obesidade, é um paciente inflamado, paciente com fibromialgia, paciente com artrite reumatoide, eu tenho a cúrcuma, por exemplo, como um antioxidante, mas como um silenciador, por exemplo, de um dos genes que estimulam, entre aspas, a obesidade. Entendi. Então, para esse paciente que ele carrega esse gene, vai ser excelente para reduzir peso. Então, eu vou ter a Seria um cúrcuma suplemento totalmente indicado. indicado. Como a própria pimenta, por exemplo. A pimenta do reino. Sim. Tá? Então, quando eu penso na individualidade do paciente, eu tenho que pensar situação socioeconômica, rotina, de uma forma geral, né? Seu estilo de vida. Tenho que pensar, faz atividade física ou não, obviamente. Mas tenho que pensar nessas questões, entre aspas, genéticas também. Biológicas puras. Biologia pura e genética pura. Tanto é que hoje, para a maioria dos pacientes, eu já solicito os exames que vão me mostrar aí se ele possui alguma alergia ou alguma sensibilidade que ele não sabe. Que isso aí já é a individualização. Individualização. Porque essas 10 mulheres que a gente citou aqui como exemplo, têm as mesmas características, mas eu posso ter uma que tem uma sensibilidade a oleaginosas.
castanhas. E por mais que sejam apropriadas, mas para aquela pessoa Para aquela não. pessoa. E vai ser assim, não necessariamente vai responder com uma alergia, Certo, não, tá? não vai ter um Um olho nu, digamos. sinal clínico, um sintoma que extrapole que eu consiga, ei, tem alergia. Não. Ela vai ter uma sensibilidade que vai favorecer a desbiose. E eu tô aqui, Aí atrapalha tudo. atrapalha todo o meio de campo. Eu tô trabalhando aqui com probiótico e tô dando um alimento para ela que tá deixando o intestino inflamado, porque ela tem uma sensibilidade a esse alimento. E a gente não sabia. Entendi. Isso a gente está falando de algo muito mais específico e Específico. individualizado, que é um recurso que hoje a nutrição tem, né? Então, me parece que nós temos recursos para individualizar, para orientar e para ajudar o paciente reumático, desde aqueles com menor poder aquisitivo até aqueles que chegam para você e diga, O que porventura, passar, eu quero que você prescreva e faça o melhor para a gente poder conseguir o resultado que eu estou almejando. exatamente. E aí, quando a gente fala em resultado, Ju, a gente também tem que alinhar com as expectativas, né? Eu sempre pergunto, por que é que você me procurou para eu prescrever exercício? E a pessoa vai falar e tem vezes que eu digo, ó, eu quero zerar minha dor. Você já conseguiu zerar a sua dor em algum momento na vida? Não. Eu quero que então, vamos pensar em diminuir. É, E quando você diminuir a dor, você vai poder ir para a praia, brincar com seu filho, com seu neto, voltar a trabalhar, voltar a produzir, ir para um evento social, né? Então, essa expectativa com aquele que... Porque o que é que eu vejo hoje? O paciente reumático, ele carece de um atendimento especializado, tanto com exercício, quanto com a nutrição. nutrição. Porque tem muitas... Eu digo isso porque aparece no Instagram, aparece no YouTube, aparece nas mídias sociais. As dietas milagrosas, as receitas, faça isso e acabe sua dor, faça... Então, me parece que existe um caminho para aquela pessoa que está aqui e que está aqui, mas o que vai diferenciar essa conduta é o profissional. É o profissional. Então, aí o que profissional especializado é também na nutrição essencial. Com certeza. Porque esse paciente, é como a gente vem falando, a gente tem que ter um olhar individualizado. A gente precisa entender, primeiro passo, atender as questões, alinhar as expectativas, né? Porque a gente, do mesmo jeito que chega para vocês, se eu quero zerar a minha dor, se eu quero dormir a noite toda, sem ter que tomar um remédio para dormir. Aí a gente já vai, não posso, nem devo tirar a prescrição do teu Porque faz psiquiatra, parte do teu... também. Faz O parte. tratamento medicamentoso faz Mas parte. eu consigo trazer aqui, Será que em 90 dias a gente não reduz Não a quantidade de reduz. medicação que você toma, né? né? Se a gente deixar isso de uso contínuo, será que quando você for dormir, você já não vai conseguir deitar? Já tá com aquele sono, já tá relaxado? Sim, E não, talvez se eu não tomasse o medicamento, eu dormiria? sim. É uma questão que você vai levar também para o teu médico, né? Tô fazendo assim, fazendo assado, tô sendo acompanhado. Então, tem que ter essa questão da individualização, o alinhamento das expectativas, né? Então, do mesmo jeito que eu quero, que uns que chegam, eu quero dormir a noite toda, outros chegam, eu quero perder 10 quilos em 2 meses, porque eu tenho artrite reumatoide e tô sentindo muita... Não, calma, vamos... Vamos tentar melhorar o seu quadro, A gente né? estabelece, sim, metas de curto, de médio e de longo prazo, né? Tanto é que nós temos pacientes aqui que eu acho que já faz mais de 1 ano e meio que a gente acompanha, Sim. né? E que a gente vem, né? Melhora, né? Aí às vezes abandona um pouquinho o E tratamento. às vezes piora, porque os sintomas, Oscilam. são flutuantes. E a É. gente precisa falar isso, né? Isso. Não é algo contínuo, não é algo linear, né, Ju? Pensando nisso, naquele dia que eu acordei e, caramba, hoje o negócio tá brabo, hoje eu tô com dor, hoje eu tô com fadiga. Tem alguma coisa real, nutricional, que a gente pode dizer assim, nesse dia não faça isso e se puder, faça isso. Pensando do ponto de vista alimentar. Lembrando que, por exemplo, se você tem uma condição reumática, que a gente chama de condição reumática de partes moles, como a fibromialgia, o estresse emocional e a mudança de temperatura abrupta, elas podem desencadear crise. Mudança de temperatura, a gente não tem tanta informação científica, mas tem relatos clínicos. Mas, digamos, se o paciente está sendo acompanhado por você
E naquele dia, naqueles 2 dias, 3 dias, Teve uma por piora algum nesse- motivo, piorou. Tava fazendo plano alimentar, tudo que você pediu, papapá, mas piorou. Tinha algo de UTI para socorrer? Ó, primeira coisa, se aquele paciente que, entre aspas, não foi proibido o glúten, nesse dia ele não deve comer glúten, Certo, tá? Nesse beleza. dia nem glúten, nem leite, Ok. nem cafeína, Hum, porque é um então, estimulante. cafeína, glúten e E leite. leite, no dia Eu do não- pior dos sintomas, Se não tiver restrito, já tiver sido prescrita a restrição, ó, não, exatamente. não faz. Exatamente. O que for estimulante, então eu penso, às vezes as pessoas substituem o café pela cevada, bebe a cevada, né? Não, porque aí também a cevada, depender da origem, vai ter glúten, Certo. tá? Porque eu não vou tomar café, mas eu vou tomar cevada, porque é um estimulante também. Então, nada de estimulantes. Eu tenho que optar. Posso sim entrar com chás mais calmantes, um chá de camomila, um chá de erva doce, aquilo que me deixe relaxado. Obviamente, continuar com a dieta anti-inflamatória. Nesse dia, nesses dias, nada de, no final de semana que eu ia sair, era o meu dia. Não. Sair para Aí você opta em piorar ou Nesse dia você vai ter que seguir, sim, mais, digamos, mais restrito restrito ainda, ainda, mais disciplina ainda. disciplinado, e procurar ter uma alimentação mais leve e inserir coisas mais relaxantes no sentido quando eu penso dos chás ao longo do dia. Tiro o café, tiro o glúten, tiro o leite, alimento Certo. industrializado, nem pensar, a gente já geralmente essa pessoa já vem com essa prescrição, tá? Mas no dia do pior dos sintomas, alimentação leve e anti-inflamatória, tá? E descanso. Se puder reduzir, né? reduzir. Se puder. Exatamente. Que às Exatamente. vezes o que a gente tá falando aqui, né? É o mundo ideal, né? É Exatamente. aquilo que eu pudesse fazer era isso, né? Mas pelo que você falou aí, piorei sintoma, nada de glúten, nada de leite, nada de café, nada de estimulante. E se eu puder, se eu tiver a possibilidade de reduzir minha carga, seja de trabalho, enfim, reduzir para passar melhor esses dias, né? Exatamente. Açúcar, né, em excesso, Bruno, também, né? O açúcar, não necessariamente quando a gente fala em açúcar, a gente pensa naquele açúcar de mesa, né? Aquele que eu tô Um colocando. empadão também é um açúcar, Um para as pessoas que estão empadão, ouvindo, né? O macarrão, né? tá? O açúcar, a farinha branca dentro da gente se transforma em açúcar rapidamente, né? Aquela bolachinha na tarde, né? Amanteigada, tá? Aí tá lembrando da certa pessoa, Vai levar um caramba quando chegar em casa. Mas... tá? Isso piora sintoma. Então, se naquele dia eu já tô com sintoma exacerbado, é isso daí que também eu devo evitar, tá? Aí eu pego um tempo frio, vou no café, vou na bolacha, é o tempo o frio combo, estimula é o mais a combo, fome. é o combo perfeito negativamente falando. Exatamente. Exatamente, é isso que a gente deve evitar. E são muitas questões que chegam para a gente, né? Muitas perguntas. O que é que eu faço no dia de crise? O que é que Sim. pode desencadear? Então, tem a nossa audiência, as pessoas que nos seguem, nos acompanham, elas sempre perguntam isso. A gente abre ali uma caixinha de perguntas. O que é que eu não posso comer? Aí é verdade que glúten não pode? Aí, lembrem-se, eu estou falando aqui que glúten, para aquele que tem autoimune, se puder, não comer. Não comer. Mas eu tenho a fibra, uma vez ou outra. Sente, piora, também é a resposta de cada um. Sim, exato. É a resposta de cada um. Aquele que você explicou sobre a oleaginosa há pouco tempo. Isso, exatamente. Então, aí a gente tem que também ter esse equilíbrio. É discernimento, né? Essa conduta clínica, né? Para cada paciente. Então, quando eu penso em nutrição, a nutrição é tão importante quanto o exercício, né? Eu falo muito de exercício, é porque eu trabalho com exercício, mas você falando aí dessa forma, ao longo dessa nossa conversa, além de essencial, tem que ser individualizada. E também, nos momentos de crise, assim como o exercício, eu digo, diminui o número de séries, diminui a carga, o peso, aumenta mais o intervalo de recuperação. Aquele exercício mais complexo, hoje não faz. É a mesma coisa a nutrição. Quando eu digo evito o glúten, evito o leite, evito o café, se puder chá para acalmar, e se puder também não se esforçar tanto, se fosse um dia corrido, por exemplo. Exatamente. Então eu tenho a nutrição para o paciente reumático, ela é especializada e personalizada.
para a gente ter uma chance maior de melhorar o sintoma, de ajudar esse paciente. E reduzir sintomas, melhorar e a qualidade de vida, né? E é muito satisfatório, assim, quando a gente recebe, né? O Feedback. Né? Feliz. Ai, teve uma paciente nossa que quando ela fala, chega, a gente vibra, né? Em casa, olha que recebemos essa mensagem. A paciente, olha, faz mais de 10 anos que eu não sei o que é não ter um zumbido no ouvido. Depois que você passou isso, eu dormi uma noite toda. Menina, a gente até se emociona. Pelo amor, não acredito. Como é que foi isso? Fala pra mim como é que foi. Então, assim, quando a gente vê que tudo aquilo que a gente estuda, que a gente pesquisa... Que tá no estudo, né? Será que isso funciona? E a gente aplica e começa a ver o resultado. Obviamente que é uma via de mão dupla. Eu preciso que o paciente faça. Né? É uma via de mão dupla. Mas quando a gente vê aquele resultado chegando, aquela melhora, né? Chega quando os pacientes vêm para as próximas consultas, você vê com outra fisionomia, com outro semblante, assim, de que eu consegui, eu estou melhorando, né? Mas é como o Bruno falou, né? Os sintomas oscilam. Sim. Então, a gente tem que estar preparado para esse momento, né? Hoje, o sintoma está com mais, a dor está com mais. E aí, o que é que eu faço? Né? E a gente tem que estar ali orientando. Mas a nutrição, uma frase que eu ouvi, né, de um dos professores, essa nutrição não cura tudo. Mas nada se cura sem a nutrição. Certo, é verdade. Né? A nutrição não... eu não vou usar o nutriente com poder de cura, por isso que a gente tem que ter cuidado com os charlatões aí, né? Exato, Mas eu preciso dos nutrientes para que meu organismo responda. Né? E para que também o medicamento funcione. Mais ainda, seja mais potente, né? Exatamente. Porque às vezes você pega, diminuiu a medicação, mas você estava com a nutrição tão inadequada que aquelas miligramas, aqueles ml, não faziam nem cócega, a gente brinca. Aí quando melhorou o tratamento que foi bem escolhido pelo médico, pelo outro colega lá, tem um efeito maior ainda. E também, às vezes, já sai com orientação. Procura um nutricionista, procura o profissional de educação física, né? Para tratar. Exatamente, Bruno. Num instante passou aqui a conversa. Foi, viu? Eu quero agradecer a minha irmã, Amarela, o apelido dela não é Aninha não, viu, gente? Amarela. Pelo esclarecimento. Então, eu acho assim que pequenas escolhas diárias para você que tem dor, que tem fadiga, inflamação, condições reumáticas, com a orientação apropriada, certamente faz diferença, né, Ju, na vida do paciente. Muita diferença, muita diferença. E é como a gente comentou aqui, a gente vê todos os dias, né, com o feedback dos nossos pacientes, das pessoas que a gente acompanha, de que eles têm sim uma melhora. Sim. Né? E normalmente a gente fala, as pessoas costumam só falar quando não deu certo, né? Mas pra gente, eles chegam, consegui, exato. Deu certo, né? Assim, parece que obviamente, aquela pessoa está numa situação vulnerável. De fragilidade, sente dor há muito tempo, rigidez, se sente desacreditada. Né? Invisíveis, as pessoas são invisíveis. Paciente reumático, muitas vezes, em situações com outro colega profissional de saúde, se sente invisível porque ele fala e não é levado em consideração. Exatamente. Então a gente chega no nosso final do episódio do podcast Exercício na Dose Certa. Para você que é paciente reumático, para você que tem dor, fadiga, inflamação, a nutrição é a sua aliada. Um grande abraço e até mais.